No silêncio abrasador do deserto, Amália jurou que jamais entregaria seu coração a outro homem. Mas o destino a queria de joelhos, e mandou até sua porta um Apache de olhos negros como a noite e mãos fortes o bastante para reconstruir o que a solidão havia destruído. Ele não lhe pediu nada, apenas a tomou, pelo filho que desejava, pelo amor proibido que jamais confessaria. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. No coração do Pantanal sul-mato-grossense, onde o sol inclemente queima a terra vermelha e os segredos se escondem entre os buritis e as fazendas centenárias, Amélia carregava a própria vida como um fardo feito de vergonha e orgulho ferido. Aos 35 anos, filha de uma família tradicional de Campo Grande que havia perdido tudo numa má especulação com gado, ela se viu obrigada a aceitar o cargo de professora na escola rural de Bonança, um distrito esquecido no meio do nada, onde as casas de adobe se espalhavam como cicatrizes na vastidão da planície. Havia chegado ali 3 anos antes, trazendo apenas 2 malas e um coração despedaçado. O marido, um advogado respeitado da capital, a havia deixado por uma estagiária 20 anos mais nova, levando consigo não apenas os sonhos de Amélia, mas também a casa, o carro e até mesmo o cãozinho vira-lata que ela tanto amava. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente como chicotadas. Você nunca foi mulher suficiente para mim, Amélia. Seca por dentro e por fora. A acusação de infertilidade, pronunciada com crueldade calculada, havia sido o golpe final numa união que já estava morta há muito tempo. Agora, sentada na varanda da pequena casa que a prefeitura lhe havia cedido, Amélia observava o movimento preguiçoso da tarde. As crianças haviam ido embora da escola, suas vozes ainda ecoando no pátio de terra batida, e ela se permitia esses poucos minutos de solidão antes de corrigir as provas de português. O calor era sufocante, mesmo com o ventilador de teto girando lentamente, e ela havia aberto os 3 primeiros botões da blusa branca, sentindo o suor escorrer entre os seios. Não havia ninguém para ver mesmo. Naquele lugar, ela era apenas a professora da cidade, uma mulher séria e distante que os moradores respeitavam, mas com quem nunca se aproximavam verdadeiramente. Foi então que o ouviu. O som dos cascos na estrada de terra anunciava a chegada de alguém, e Amélia ergueu os olhos, protegendo-os com a mão para enxergar contra o sol da tarde. O cavaleiro que se aproximava montava um animal imponente, um cavalo pantaneiro de pelagem castanha que dançava com elegância apesar do calor. Mas foi o homem que a fez prender a respiração. Joaquim Tuxá tinha 32 anos e trazia no corpo e no nome a herança de seus ancestrais indígenas. Alto, de ombros largos moldados pelo trabalho pesado, cavalgava com uma naturalidade que fazia parecer que havia nascido grudado no lombo do animal. A pele morena, queimada pelo sol do Pantanal, contrastava com os olhos verdes herdados de algum antepassado europeu perdido na história de sua família. Os cabelos pretos, um pouco compridos demais para os padrões da região, balançavam soltos ao vento, e quando ele sorriu ao vê-la na varanda, Amélia sentiu algo se mexer no fundo do estômago, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase a assustou. "Boa tarde, professora", disse ele, tirando o chapéu de couro numa cortesia que parecia antiga e ao mesmo tempo carregada de uma intimidade que não deveria existir entre eles. A voz era grave, pausada, com o sotaque arrastado típico da região. "Vim buscar uns livros para Aninha." Ana era sua sobrinha, uma menina de 8 anos que vivia com ele desde que os pais haviam morrido num acidente de estrada 2 anos antes. Era uma das alunas mais inteligentes de Amélia, mas também uma das mais tímidas, sempre sentada no fundo da sala, observando tudo com aqueles olhos grandes e escuros que lembravam demais os do tio. "Claro", Amélia respondeu, levantando-se e alisando a saia, subitamente consciente de que havia aberto a blusa demais. "Vou buscar." Quando voltou com os livros didáticos, Joaquim havia desmontado e amarrado o cavalo na cerca baixa que separava o quintal da estrada. Estava de pé no pequeno portão de madeira, e a proximidade dele a fez notar detalhes que a perturbaram. O cheiro de couro e suor limpo que emanava de sua pele,
A maneira como os músculos do peito se desenhavam sob a camisa xadrez aberta até o terceiro botão. As mãos grandes e calejadas que seguravam o chapéu com uma delicadeza quase feminina. A Aninha é uma menina especial, disse Amélia, entregando-lhe os livros e tentando manter a voz firme. Muito inteligente. Deveria continuar os estudos na cidade. Joaquim sorriu, e o sorriso transformou completamente seu rosto, revelando dentes brancos e uma covinha no lado esquerdo que o fez parecer mais jovem. É o que eu sempre digo para ela. Mas cidade não é lugar para gente como nós, professora. Havia algo na maneira como ele pronunciou gente como nós, que fez Amélia se arrepiar. Uma mistura de orgulho e resignação, como se ele conhecesse exatamente seu lugar no mundo e o aceitasse sem amargura, mas também sem ilusões. Por que não? Ela perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Joaquim a olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que havia chegado ao distrito, Amélia se sentiu verdadeiramente vista. Não como a professora, não como a mulher abandonada que havia fugido da capital, mas como Amélia. Simplesmente Amélia. Porque na cidade, professora, a gente vale pelo que tem, não pelo que é. E eu... Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo rapidamente seu rosto antes de voltarem aos dela. Eu só tenho estas mãos e um pedaço de terra que nem é meu. A honestidade brutal da resposta a desarma. Durante 3 anos, Amélia havia se acostumado com as conversas superficiais dos moradores, sempre respeitosas, sempre mantendo a distância adequada entre ela e eles. Mas Joaquim falava como se a conhecesse há anos, como se tivesse o direito de ser sincero com ela. A terra é de quem? Ela perguntou genuinamente curiosa. Do Coronel Augusto, como quase tudo aqui. A mudança no tom de Joaquim foi sutil, mas Amélia a percebeu. Havia algo ali, uma história não contada, uma ferida mal cicatrizada. Meu avô trabalhou essas terras a vida inteira. Meu pai também. Agora sou eu. Um dia, se Deus quiser, será o filho que eu ainda vou ter. A menção aos filhos futuros a fez desviar o olhar. A velha dor da infertilidade se manifestando como uma pontada no peito. Joaquim deve ter percebido, porque sua voz ficou mais suave quando continuou. Peço desculpas, professora. Não era minha intenção. Não precisa pedir desculpas, ela interrompeu, forçando um sorriso. Apenas, já está ficando tarde. O senhor não deveria estar voltando. Ele assentiu, mas não se moveu imediatamente. Ficaram ali, separados apenas pelo portão baixo, olhando um para o outro numa intimidade estranha e perigosa. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, e a luz dourada fazia os olhos verdes de Joaquim brilharem como pedras preciosas. Professora, ele disse finalmente, a voz baixa e carregada de algo que ela não conseguia decifrar. Se algum dia a senhora precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só mandar um recado. Obrigada, ela murmurou, sentindo as bochechas corarem sem motivo aparente. Joaquim colocou o chapéu de volta na cabeça, guardou os livros na bolsa de couro que trazia amarrada à sela e montou o cavalo com um movimento fluido. Antes de partir, virou-se para ela mais uma vez. Amélia, disse ele, e o nome soou diferente em seus lábios, mais íntimo, mais carregado de significado. É um nome bonito. Combina com a senhora. E antes que ela pudesse responder, ele esporeou o cavalo e partiu, deixando apenas uma nuvem de poeira vermelha e o eco de seu nome pronunciado daquela maneira que fazia seu coração disparar. Naquela noite, Amélia não conseguiu dormir. Deitada na cama estreita, olhando para o teto onde uma lagartixa caçava mosquitos, ela não conseguia tirar Joaquim de sua mente. A maneira como ele havia olhado para ela, como havia pronunciado seu nome, a intimidade perigosa daqueles poucos minutos no portão. Havia anos que um homem não a olhava daquela forma, como se ela fosse desejável, como se fosse mulher de verdade. Levantou-se e foi até a janela, observando a lua cheia que iluminava a planície infinita. Em algum lugar, a alguns quilômetros dali, Joaquim também estava olhando para essa mesma lua, pensando nela, como ela estava pensando nele. A ideia era absurda, claro. Ela era a professora. Ele era apenas um trabalhador rural. Ela vinha da cidade, de uma família que já havia sido importante. Ele era, bem,
Ele era exatamente o tipo de homem que sua família desprezaria. Mas havia algo nele. Uma dignidade natural, uma força silenciosa que a atraía de uma forma que não conseguia explicar. Nos dias que se seguiram, Amélia se pegou olhando pela janela da escola sempre que ouvia o som de cascos na estrada. Mas Joaquim não apareceu. Ana continuava vindo às aulas, trazida pela vizinha que morava próximo à propriedade onde viviam, mas do tio não havia sinal. Foi apenas na quinta-feira da semana seguinte que ela o viu novamente. Estava organizando os livros da pequena biblioteca da escola quando ouviu vozes no pátio. Pela janela, viu Ana conversando animadamente com um grupo de colegas, apontando para algo. Quando Amélia seguiu a direção do dedo da menina, o viu. Joaquim estava do outro lado da cerca que separava a escola da propriedade vizinha, consertando a cerca de arame farpado que havia sido danificada pelo gado. Havia tirado a camisa por causa do calor, e Amélia prendeu a respiração ao ver o torso nu, os músculos das costas se contraindo a cada movimento, o suor fazendo a pele morena brilhar sob o sol forte. Como se sentisse o peso de seu olhar, ele se virou e a viu na janela. Por um momento, ficaram apenas se olhando através do vidro empoeirado, e Amélia sentiu o rosto queimar de vergonha por ter sido pega observando-o. Mas Joaquim sorriu, daquele jeito que transformava seu rosto inteiro, e acenou para ela com a mão livre. Sem pensar muito, ela saiu da escola e caminhou até a cerca. Não havia mais ninguém no pátio. As crianças haviam ido para casa, e Ana estava conversando com a vizinha que havia vindo buscá-la. "Boa tarde", disse ela, tentando soar casual. "Boa tarde, professora." Joaquim havia colocado a camisa de volta, mas deixado-a aberta, e Amélia teve que fazer um esforço consciente para manter os olhos em seu rosto. "Como vai Ana nas aulas?" "Muito bem. É uma menina excepcional." Amélia hesitou por um momento, depois decidiu ser direta. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" Joaquim parou de trabalhar e se aproximou da cerca, ficando tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. "Claro. Por que você cuida dela?" "Não tem outros parentes?" O rosto de Joaquim se ensombreceu ligeiramente. "Tinha. Mas quando minha irmã e o cunhado morreram, os outros parentes acharam que ela seria um estorvo. Uma boca a mais para alimentar. Eu não podia deixar isso acontecer." A resposta simples e direta tocou algo profundo no coração de Amélia. Havia uma nobreza naquele homem que ia muito além de seu status social, uma decência que fazia outros homens parecerem pequenos em comparação. "Deve ser difícil", ela disse suavemente, "criar uma criança sozinho." "Às vezes." Joaquim a olhou com intensidade, como se estivesse tentando decifrar algo em seu rosto. "Mas ela me ensina muito. Me faz querer ser um homem melhor." Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Amélia se perguntar se ele estava falando apenas de Ana. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que ela não sabia nomear. "Professora", disse Joaquim finalmente, a voz baixa e hesitante, "posso lhe fazer uma pergunta também?" Ela assentiu, não confiando na própria voz. "Por que uma mulher como a senhora veio parar num lugar como este?" A pergunta era simples, mas a resposta era complexa demais para ser dada ali, de pé ao lado de uma cerca de arame farpado, com o sol se pondo atrás dele, criando uma auréola dourada em seus cabelos escuros. "Às vezes", ela disse devagar, "a gente precisa se perder para se encontrar." Joaquim assentiu, como se entendesse perfeitamente. "É verdade. Eu mesmo já me perdi algumas vezes." E se encontrou. Ele a olhou nos olhos, e dessa vez não desviou o olhar. "Acho que estou começando a me encontrar agora." O coração de Amélia acelerou tanto que ela teve certeza de que ele podia ouvi-lo. Havia algo acontecendo ali. Algo que ia muito além de uma conversa casual entre a professora e um morador local. Algo perigoso e tentador ao mesmo tempo. "Tio Joaquim", a voz de Ana quebrou o momento como um galho seco. "A dona Conceição disse que temos que ir." Joaquim se afastou da cerca, mas seus olhos permaneceram fixos nos de Amélia. "Tenho que ir", disse ele, a voz ligeiramente rouca. "Mas gostei de conversar com a senhora." "Eu também", ela admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Joaquim sorriu mais uma vez, aquele sorriso que a desarma por completo.
e se afastou para buscar Ana. Amélia ficou parada ali muito tempo depois que eles partiram, olhando para a estrada vazia e se perguntando o que estava acontecendo com ela. Aquela noite, pela primeira vez em 3 anos, ela se olhou verdadeiramente no espelho. Viu os cabelos castanhos que havia prendido num coque severo, os olhos cinzentos que pareciam ter perdido o brilho, a boca que havia esquecido como sorrir. Viu uma mulher de 35 anos que havia desistido de ser mulher. Mas havia algo diferente agora. Uma faísca nos olhos, um rubor nas bochechas que não estava ali na semana anterior. Joaquim havia despertado algo nela, algo que ela pensava estar morto para sempre, e isso a assustava tanto quanto a atraía. A semana seguinte trouxe consigo as primeiras chuvas da estação, transformando as estradas de terra em atoleiros vermelhos e forçando uma intimidade forçada entre os moradores de Bonança. A escola teve que fechar por 2 dias consecutivos porque as crianças que vinham das fazendas mais distantes não conseguiam atravessar os córregos que haviam transbordado. Amélia aproveitou o tempo livre para organizar melhor a biblioteca e preparar as aulas da semana seguinte, mas principalmente para tentar colocar os pensamentos em ordem. Desde o encontro na cerca, Joaquim não saía de sua mente. À noite, quando a chuva tamborilava no telhado de zinco de sua pequena casa, ela se pegava imaginando como seria sentir aquelas mãos calejadas em sua pele, como seria beijar aquela boca que sorria de forma tão desconcertante. Durante o dia, enquanto corrigia as provas das crianças, se distraía pensando na maneira como ele havia pronunciado seu nome, carregando-o de uma intimidade que não tinha direito de existir. Foi na tarde de quinta-feira, quando finalmente parou de chover e um sol tímido apareceu entre as nuvens, que o destino decidiu testá-la de forma mais direta. Amélia estava na cozinha preparando um chá quando ouviu batidas na porta da frente. Não eram as batidas educadas dos moradores locais, mas sim pancadas urgentes, desesperadas. Quando abriu a porta, encontrou Ana encharcada da cabeça aos pés, tremendo de frio e de medo, os olhos grandes arregalados de pânico. "Professora", a menina soluçou, jogando-se em seus braços. "O tio Joaquim, ele está machucado." O coração de Amélia disparou. "O que aconteceu, querida? Onde ele está?" "Na casa." Ana fungava, agarrando-se à saia de Amélia como se fosse um salva-vidas. "O cavalo escorregou na lama e caiu em cima dele. Ele não consegue se mexer direito e tem muito sangue." Amélia não hesitou. Pegou o kit de primeiros socorros que sempre mantinha em casa, uma herança dos tempos em que sonhava em ser enfermeira antes de se casar, e seguiu Ana pela trilha enlameada que levava à propriedade onde Joaquim vivia. A caminhada de 20 minutos parecia interminável, com Ana puxando sua mão constantemente, urgindo-a a andar mais rápido. A casa de Joaquim era simples, mas bem cuidada. Paredes de adobe caiadas de branco, telhado de cerâmica vermelha e uma varanda pequena com 2 cadeiras de madeira. O que a impressionou foi a limpeza e a organização do lugar. Os vasos com plantas bem cuidadas na varanda, as cortinas limpas nas janelas. Não era a casa de um homem desleixado. Ana a conduziu diretamente para o quarto nos fundos da casa, e Amélia teve que reprimir um grito ao ver Joaquim. Ele estava deitado na cama, sem camisa, com um corte profundo no ombro direito que ainda sangrava e uma mancha roxa enorme no lado esquerdo do peito. Estava consciente, mas claramente com dor. O rosto pálido contrastando com a pele normalmente morena. "Amélia", ele disse quando a viu entrar, e havia alívio genuíno em sua voz. Ana não devia ter incomodado a senhora. "Cale a boca", ela disse com mais firmeza do que sentia, colocando o kit no chão e se ajoelhando ao lado da cama. "Deixe-me ver isso." As mãos dela tremeram ligeiramente quando tocaram a pele dele pela primeira vez. Joaquim estava quente, e ela podia sentir o coração dele batendo acelerado sob seus dedos enquanto examinava os ferimentos. O corte no ombro era feio, mas não parecia ter atingido nada vital. As costelas também pareciam intactas, apesar da contusão impressionante. "Vai precisar de pontos", ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. "E um médico deveria examinar suas costelas." "Não tem médico aqui", Joaquim disse, tentando se apoiar nos cotovelos e fazendo uma careta de dor. "O mais próximo fica em Aquidauana, a 4 horas daqui. Então você vai ter que confiar em mim."
Amélia o empurrou gentilmente de volta para a cama. Ana, querida, preciso que você vá buscar água limpa e alguns panos. E vê se tem cachaça na casa. Cachaça? Joaquim arqueou uma sobrancelha e, mesmo machucado, conseguiu esboçar um meio sorriso. Para desinfetar, ela esclareceu, tentando ignorar como esse sorriso a afetava. A não ser que você tenha álcool medicinal escondido em algum lugar. Tem uma garrafa na cozinha, ele disse, observando-a enquanto ela abria o kit de primeiros socorros. Amélia, obrigado. Ela parou o que estava fazendo e o olhou. Havia algo na maneira como ele havia dito obrigado que ia muito além da gratidão por cuidar de seus ferimentos. Era como se ele estivesse agradecendo por ela estar ali, por se importar, por tratá-lo como um ser humano que merecia cuidado. Não precisa agradecer, ela disse suavemente. É o que qualquer pessoa faria. Não, ele disse, os olhos verdes fixos nos dela. Não é o que qualquer pessoa faria. A maioria das pessoas da cidade nem pisaria aqui. A verdade dolorosa daquelas palavras pairou no ar entre eles. Amélia sabia que ele estava certo. Se qualquer uma das famílias importantes de Campo Grande soubesse que ela estava ali, sozinha na casa de um trabalhador rural, cuidando de seus ferimentos, o escândalo seria imenso. Mas, estranhamente, isso não a incomodava tanto quanto deveria. Ana voltou com a água e os panos, e também com a garrafa de cachaça. Amélia mandou a menina para a cozinha preparar um chá enquanto ela cuidava dos ferimentos de Joaquim. A intimidade forçada da situação, ela ajoelhada ao lado da cama, inclinada sobre seu torso nu, limpando delicadamente o sangue de sua pele, criou uma tensão palpável no ar. Vai doer, ela avisou antes de despejar a cachaça sobre o corte. Joaquim cerrou os dentes, mas não emitiu nenhum som, apenas fechou os olhos e apertou os punhos. Amélia trabalhou com cuidado, limpando a ferida e depois fazendo pontos com uma habilidade que a surpreendeu. Havia anos que não fazia isso, mas as mãos pareciam lembrar dos movimentos. Onde aprendeu isso? Joaquim perguntou, observando-a trabalhar. Queria ser enfermeira quando era mais nova. Ela respondeu sem levantar os olhos. Antes da vida tomar outro rumo. E o que fez você mudar de ideia? Amélia hesitou. A pergunta era simples, mas a resposta envolvia falar sobre seu casamento, sobre como havia abandonado seus sonhos para seguir os planos que o marido tinha para ela. Casei cedo demais, disse finalmente. E meu marido achava que mulher casada não precisava trabalhar. Idiota, Joaquim murmurou, e a espontaneidade da resposta a fez rir. Sim, ela concordou, finalizando os pontos. Era mesmo. Quando terminou de cuidar dos ferimentos, uma intimidade estranha havia se estabelecido entre eles. Amélia estava sentada na borda da cama e Joaquim havia se apoiado nos travesseiros, observando-a guardar os materiais no kit. O silêncio não era desconfortável, mas carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar. Amélia, ele disse finalmente, a voz baixa. Posso fazer uma pergunta? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Por que seu marido a deixou? De verdade? A pergunta a pegou desprevenida. Durante 3 anos, havia dado respostas vagas sempre que alguém perguntava sobre seu passado. Mas havia algo na maneira como Joaquim perguntou, sem julgamento, apenas curiosidade genuína, que a fez querer ser honesta. Porque eu não podia dar filhos a ele, ela disse, as palavras saindo mais baixas do que pretendia. E porque ele encontrou alguém que podia. Joaquim ficou quieto por um longo momento processando a informação. Quando falou novamente, havia uma raiva contida em sua voz. Ele disse isso para você? Que a culpa era sua? Não com essas palavras, mas... Amélia deu de ombros, tentando parecer indiferente. O resultado foi o mesmo. Amélia, olhe para mim. A voz dele era firme, e ela obedeceu relutantemente. Você sabe que não era culpa sua, né? Essas coisas, às vezes simplesmente não acontecem. Não significa que há algo errado com você. As palavras simples tocaram uma ferida que ela pensava estar cicatrizada. Durante anos havia carregado a culpa e a vergonha como uma segunda pele, acreditando verdadeiramente que havia algo fundamentalmente errado com ela. Ouvir Joaquim dizer o contrário com tanta convicção fez os olhos dela se encherem de lágrimas.
Ei, ele disse suavemente, estendendo a mão para tocar o rosto dela. O toque foi leve, apenas os dedos roçando sua bochecha, mas foi o suficiente para fazê-la se desfazer. As lágrimas vieram de uma vez, anos de dor e humilhação reprimidas, jorrando como uma represa que havia se rompido. Joaquim, apesar da dor dos ferimentos, a puxou para perto, e ela se encontrou aninhada contra seu peito, sentindo o calor de sua pele e o cheiro masculino de seu corpo. Desculpe, ela soluçou contra seu ombro. Eu não queria... Não devia estar fazendo isso. Shhh! Ele murmurou, passando a mão pelos cabelos dela que haviam se soltado do coque. Você pode chorar aqui. Pode ser você mesma aqui. As palavras a fizeram chorar ainda mais, porque havia tanto tempo que não se permitia ser vulnerável na frente de alguém. Ficaram assim por vários minutos, ela chorando contra o peito dele, ele fazendo círculos suaves nas suas costas com a mão, sussurrando palavras de conforto em sua orelha. Quando as lágrimas finalmente cessaram, Amélia se deu conta da posição em que estava, praticamente deitada sobre Joaquim, o rosto a poucos centímetros do dele, sentindo a respiração dele em sua pele. Deveria se afastar, sabia disso, mas seu corpo parecia ter vontade própria. Amélia, Joaquim sussurrou, e havia algo diferente em sua voz agora, algo mais grave, mais carregado de desejo. Ela ergueu o rosto para olhá-lo e se perdeu nos olhos verdes que a observavam com uma intensidade que a fez esquecer como respirar. Devagar, como se estivesse em transe, ela se inclinou para ele, e seus lábios se tocaram num beijo suave, hesitante. O beijo durou apenas alguns segundos antes que ambos se dessem conta do que estava acontecendo. Amélia se afastou bruscamente, o rosto em chamas de vergonha e desejo. Desculpe, ela gaguejou, levantando-se rapidamente da cama. Eu não devia. Isso foi totalmente inadequado. Amélia, espere. Joaquim tentou se levantar, mas a dor o fez parar. Não, ela disse recolhendo apressadamente seu kit. Isso não pode acontecer. Eu sou a professora, você é... Nós somos... Somos o quê? Ele perguntou, e havia uma dureza em sua voz que ela não havia ouvido antes. Diferentes, é isso? A pergunta a parou na porta do quarto. Ela se virou para olhá-lo, vendo a dor nos olhos dele que não tinha nada a ver com os ferimentos físicos. Não é isso, ela disse baixinho. Então o que é? Amélia olhou para ele, machucado, vulnerável, mas ainda assim forte e digno, e soube que não tinha uma resposta que fizesse sentido. O que era exatamente? Preconceito? Medo do que os outros diriam? Ou simplesmente terror de se permitir sentir algo de novo? Eu preciso ir, ela disse finalmente. Ana pode ficar comigo esta noite, se você quiser. Até você se sentir melhor. Joaquim assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos nela. Obrigado, disse ele, e desta vez a palavra soou fria, formal. Amélia saiu do quarto com o coração pesado, sabendo que havia magoado algo precioso, mas sem saber como consertar. Ana estava na cozinha preparando o chá como havia sido instruída, e aceitou prontamente o convite para passar a noite na casa da professora. Naquela noite, deitada em sua cama enquanto Ana dormia no sofá da sala, Amélia não conseguiu parar de pensar no beijo. Havia sido suave, terno, mas carregado de uma promessa que a assustava. Havia anos que não beijava ninguém, e nunca havia beijado alguém como Joaquim, alguém que a fazia sentir que estava verdadeiramente viva. No dia seguinte, quando Ana voltou para casa, trouxe a notícia de que Joaquim estava melhor, mas também um recado. Ele não precisava mais que ela se preocupasse com ele. A mensagem foi entregue com a inocência típica de uma criança, mas Amélia entendeu o subtexto. Ele estava magoado, e com razão. Durante as 2 semanas seguintes, ela o viu apenas de longe. Joaquim voltou ao trabalho assim que pôde mover o braço direito sem dor excessiva, mas evitava cuidadosamente a área próxima à escola. Ana continuava vindo às aulas normalmente, mas não mencionava mais o tio, e Amélia não teve coragem de perguntar. Foi Dona Conceição, a vizinha que às vezes buscava Ana na escola, quem trouxe as primeiras fofocas. Uma tarde, enquanto esperava a menina terminar de organizar os cadernos, a mulher se aproximou de Amélia com aquele ar de quem tem informações importantes para compartilhar. Professora,
disse ela em tom confidencial. A senhora sabia que o coronel Augusto está pensando em vender as terras onde o Joaquim trabalha? O coração de Amélia se apertou. Vender? Para quem? Para uma empresa de soja de Cuiabá. Dizem que querem derrubar tudo e plantar só soja. Dona Conceição balançou a cabeça com desaprovação. Vai acabar com o modo de vida de muita gente boa. E o Joaquim? O que vai acontecer com ele? Ah, coitado do menino. Dizem que ofereceram trabalho para ele na empresa, mas seria na cidade, num escritório qualquer. Você imagina um homem como aquele fechado entre quatro paredes? A mulher riu, mas não havia humor no som. Ele nasceu nesta terra, professora. Tirar ele daqui é como arrancar uma árvore pela raiz. Naquela noite, Amélia não conseguiu se concentrar em nada. A ideia de Joaquim sendo forçado a deixar Bonança, de nunca mais vê-lo, era mais dolorosa do que tinha direito de ser. Ela havia passado semanas tentando convencer-se de que o que havia acontecido entre eles tinha sido um erro, um momento de fraqueza, mas a possibilidade de perdê-lo para sempre a fez perceber a verdade. Estava apaixonada por ele. A consciência dessa verdade a assustou tanto quanto a libertou. Durante 3 anos, havia se escondido atrás da máscara da professora respeitável, negando qualquer desejo, qualquer necessidade humana básica. Mas Joaquim havia despertado algo nela que não podia mais ignorar. Foi então que tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, depois de deixar as crianças em recreio supervisionado, caminhou determinada até a propriedade de Joaquim. Encontrou-o consertando a cerca do curral, o mesmo trabalho que o havia ferido semanas antes. Ele a viu se aproximar e parou o que estava fazendo, mas não sorriu. Professora, disse ele formalmente. Aconteceu alguma coisa com Ana? Não, ela respondeu parando a poucos metros dele. Vim falar com você. Sobre o quê? A frieza na voz dele a machucou, mas ela entendeu. Havia sido ela quem havia se afastado, quem havia rejeitado o que estava nascendo entre eles. Sobre aquele dia, ela disse, forçando-se a manter contato visual. Sobre o beijo. Joaquim ficou imóvel, observando-a. O que tem? Eu estava com medo. Ela admitiu, as palavras saindo mais difíceis do que esperava. Medo do que as pessoas diriam. Medo de me machucar de novo. Medo de sentir. E agora? Agora sei que prefiro ter medo e estar viva do que estar segura e morta por dentro. Ela deu um passo em direção a ele. Soube que pode ter que deixar Bonança. Dona Conceição tem a língua muito solta. Ele disse, mas o tom havia amolecido ligeiramente. É verdade. Joaquim suspirou, largando a ferramenta que segurava. Provavelmente. O coronel quer o dinheiro, e eu não tenho como competir com uma empresa de soja. E se você tivesse uma razão para ficar? Para lutar? Que tipo de razão? Amélia respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Disse ela simplesmente. Eu poderia ser sua razão. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Joaquim a observou como se estivesse tentando decifrar se ela estava falando sério, se não era algum tipo de piada cruel. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca de emoção. Amélia, você sabe o que está dizendo? Sei que quero descobrir o que poderia ter entre nós. Sei que quando penso em você indo embora, meu peito dói de uma forma que não consigo explicar. E sei que aquele beijo... Ela fez uma pausa, sentindo as bochechas corarem. Foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente viva. Joaquim deu 2 passos largos em direção a ela, e de repente estava tão perto que ela podia ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, sentir o calor de seu corpo. Tem certeza? Ele perguntou, erguendo a mão para tocar o rosto dela. Porque se começarmos isso, Amélia, não vai ter volta. Eu não sou o tipo de homem que desiste fácil. Em resposta, ela se inclinou para o toque dele, fechando os olhos e deixando que a sensação de estar sendo tocada com ternura a envolvesse completamente. Tenho certeza, ela sussurrou. E desta vez, quando ele a beijou, ela não se afastou. Os dias que se seguiram à declaração de Amélia foram como viver em 2 mundos diferentes. Durante o dia, ela mantinha a fachada da professora respeitável, cumprindo suas obrigações na escola, corrigindo provas e dando aulas como sempre havia feito.
Mas quando o sol se punha e as crianças voltavam para suas casas, uma outra Amélia emergia, uma mulher que havia redescoberto o prazer de ser desejada, de ser mulher. Joaquim passou a visitá-la discretamente, sempre com alguma desculpa plausível. Trazia verduras do quintal, vinha buscar material escolar para Ana, oferecia ajuda para consertar alguma coisa na casa, mas os olhares que trocavam, os toques aparentemente casuais quando ele passava perto dela, o modo como ele pronunciava seu nome carregado de promessas não ditas, tudo isso criava uma tensão constante que os consumia por dentro. Foi numa tarde de sexta-feira, quando Ana havia ficado na casa de uma coleguinha para um trabalho escolar, que Joaquim apareceu em sua porta com o pretexto de verificar se o telhado havia sido danificado pela chuva forte da noite anterior. Amélia sabia que era apenas uma desculpa, assim como ele sabia que ela sabia, mas nenhum dos dois disse nada. Ele subiu no telhado com uma escada emprestada, fez barulho lá em cima por alguns minutos, depois desceu e declarou que estava tudo em ordem. Quando ela ofereceu um café como agradecimento, a formalidade entre eles finalmente se desfez. Amélia, ele disse parado na soleira da porta da cozinha. Não posso mais fingir que venho aqui só para verificar telhados. Eu sei, ela respondeu, sem se virar para olhá-lo, fingindo estar ocupada preparando o café. Eu também não posso mais fingir que não fico esperando você aparecer. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica. Amélia podia sentir Joaquim se aproximando por trás, mesmo sem vê-lo. Quando ele pousou as mãos em seus ombros, ela se arrepiou inteira. Olha para mim, ele disse baixinho. Ela se virou lentamente e quando seus olhos se encontraram, viu ali um desejo tão intenso que a fez sentir as pernas bambas. Sem dizer uma palavra, Joaquim ergueu a mão e acariciou seu rosto, descendo pelos cabelos que ela havia deixado soltos pela primeira vez em muito tempo. Você é linda, ele murmurou, como se estivesse descobrindo isso pela primeira vez. Não sei como alguém foi capaz de deixar você ir embora. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Mas desta vez não foi o beijo hesitante e carregado de culpa da primeira vez. Foi um beijo faminto, desesperado, como se eles tivessem estado se afogando e finalmente tivessem encontrado ar. As mãos de Amélia se agarraram à camisa dele, puxando-o para mais perto, e ela sentiu que podia desmoronar ali mesmo, nos braços dele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Joaquim encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se estivesse tentando se controlar. Amélia, ele disse, a voz rouca, se não pararmos agora... E se eu não quiser parar? Ela interrompeu, surpreendendo-se com a própria audácia. Os olhos dele se abriram, procurando os dela. Tem certeza? Em resposta, ela tomou a mão dele e o conduziu para dentro da casa, pelo corredor estreito até seu quarto. Era um cômodo simples, com uma cama de ferro, um guarda-roupa antigo e uma penteadeira herdada de sua mãe. Mas quando Joaquim a beijou novamente ali, contra a porta fechada, o quarto se transformou no lugar mais sagrado do mundo. Fizeram amor devagar, como se tivessem todo o tempo do universo. As mãos de Joaquim exploraram cada curva do corpo de Amélia com uma reverência que a fez chorar, não de tristeza, mas de uma felicidade tão intensa que doía. Havia tanto tempo que não se sentia desejada, não se sentia mulher, que cada toque, cada beijo, cada suspiro dele era como uma ressurreição. Depois, deitados nus entre os lençóis amassados, ela traçou com o dedo as cicatrizes no peito dele, algumas antigas, outras mais recentes. Cada uma tem uma história, ele disse, pegando a mão dela e beijando a palma. Algum dia eu conto todas para você. Temos tempo? Ela respondeu, aninhando-se contra ele. Espero que sim, Joaquim murmurou, mas havia algo em sua voz que a fez erguer a cabeça para olhá-lo. O que foi? Ele hesitou, como se estivesse decidindo se devia ou não contar. O coronel Augusto veio me ver ontem. A venda das terras está quase fechada. Tenho até o final do mês para decidir o que vou fazer. O coração de Amélia se apertou. E o que você quer fazer? Quero ficar, ele disse sem hesitar. Quero lutar por esta terra, por Ana, por... Ele a olhou intensamente. Por nós. Mas não sei se vai ser possível. Por que não? Joaquim suspirou, passando a mão pelos cabelos.
Porque não tenho dinheiro para comprar a terra. E porque o coronel deixou bem claro que pessoas como eu não têm escolha. Aceitamos o que nos oferecem ou ficamos sem nada. A raiva que Amélia sentiu foi tão intensa que a surpreendeu. Pessoas como você, o que isso significa? Você sabe o que significa, Amélia. Sou mestiço, pobre, sem família importante. Para homens como o coronel Augusto, eu não passo de mão de obra barata. Isso é injusto, ela disse, a voz trêmula de indignação. É a vida, ele respondeu com uma amargura que a machucou. Sempre foi assim. Não, ela disse com firmeza, sentando-se na cama. Não tem que ser assim, deve ter um jeito. Amélia, Joaquim se sentou também, puxando-a para perto. Não quero que você se preocupe com isso, não é seu problema. Como não é meu problema? Ela retrucou, virando-se para encará-lo. Se você for embora, o que vai ser de nós? Não sei, ele admitiu. E a honestidade brutal da resposta foi pior do que qualquer mentira consoladora. Naquela noite, depois que Joaquim foi embora, Amélia ficou acordada pensando. Havia uma solução óbvia para o problema dele. Ela tinha algum dinheiro guardado, a herança que havia recebido quando o pai morreu. Não era muito, mas talvez fosse suficiente para fazer uma proposta ao coronel. O problema era que usar esse dinheiro significaria assumir publicamente seu relacionamento com Joaquim. E ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar as consequências. A resposta veio mais cedo do que esperava. Na segunda-feira seguinte, quando chegou à escola, encontrou a diretora regional de educação esperando por ela. Dona Mercedes era uma mulher de 60 anos, severa e conservadora, que controlava todas as escolas rurais da região com punho de ferro. Professora Amélia, disse ela sem preâmbulos, precisamos conversar. O tom não deixava dúvidas de que não seria uma conversa agradável. Amélia a conduziu para dentro da escola, sentindo o estômago se revirar de nervosismo. Cheguei ao meu conhecimento, Dona Mercedes começou assim que se sentaram, que a senhora tem mantido um relacionamento inadequado com um morador local. O sangue de Amélia gelou, mas ela tentou manter a compostura. Não sei do que a senhora está falando. Joaquim Tuchá. A mulher disse o nome como se fosse uma palavra suja. Foram vistas entrando e saindo da casa da senhora em horários inadequados. Além disso, vizinhos relataram intimidades. Isso é ridículo, Amélia disse, mas sua voz soou menos convincente do que gostaria. É mesmo? Dona Mercedes se inclinou para a frente, os olhos pequenos brilhando com malícia. Porque eu tenho aqui uma carta assinada por várias famílias respeitáveis da região, questionando sua conduta moral e sua adequação para educar seus filhos. Amélia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Uma carta? Assinada por 18 famílias, incluindo o coronel Augusto e sua esposa. Eles estão preocupados com o exemplo que a senhora está dando às crianças. A mulher pausou, claramente saboreando o momento, especialmente considerando que esse homem é conhecida por ter um passado violento. Violento? Do que a senhora está falando? Aparentemente, há 2 anos, ele espancou um homem quase até a morte. Só não foi preso porque a vítima decidiu não processar. Dona Mercedes sorriu com crueldade. É esse o tipo de homem com quem a senhora escolheu se associar. Amélia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Joaquim nunca havia mencionado nada sobre violência, sobre qualquer problema com a lei. Será que realmente não o conhecia como pensava? Eu preciso de tempo para processar isso, ela disse fracamente. Claro, mas quero que saiba que sua posição aqui está em risco. Se decidir continuar com esse relacionamento escandaloso, terá que procurar emprego em outro lugar. E posso garantir que cartas de recomendação não serão positivas. Depois que Dona Mercedes foi embora, Amélia passou o resto do dia num estado de choque. As crianças notaram que ela estava distraída, e até mesmo Ana perguntou se ela estava se sentindo bem. Amélia não soube o que responder. Naquela tarde, quando Joaquim apareceu para buscar Ana, ela estava esperando por ele no portão da escola, o rosto marcado pela tensão. Precisamos conversar, ela disse sem preâmbulos. Joaquim notou imediatamente que algo estava errado. Depois de deixar Ana em casa, voltou e encontrou Amélia caminhando agitadamente pela varanda de sua casa. O que aconteceu? Ele perguntou.
A diretora regional esteve aqui hoje. Alguém contou sobre nós. Amélia parou de caminhar e o encarou. 18 famílias assinaram uma carta questionando minha conduta moral. O rosto de Joaquim se ensombreceu. Filhos da... Joaquim, ela o interrompeu. Ela disse que você tem um passado violento, que espancou um homem quase até a morte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim desviou o olhar, e Amélia sentiu o coração se partir um pouco mais. É verdade? Ela perguntou, a voz saindo como um sussurro. Sim, ele respondeu finalmente, ainda sem olhar para ela. É verdade. Como assim é verdade? Por que você nunca me contou? Porque sabia que você reagiria exatamente assim. Finalmente, ele a encarou, e havia uma dor profunda em seus olhos. Porque sabia que isso mudaria tudo entre nós. Joaquim, eu preciso saber o que aconteceu. Toda a verdade. Ele se sentou pesadamente numa das cadeiras da varanda, passando as mãos pelo rosto antes de falar. Foi logo depois que Ana veio morar comigo. Ela tinha 6 anos e estava traumatizada pela morte dos pais. Um dia, quando fui buscá-la na escola da cidade, encontrei um homem tocando nela de forma inadequada. A voz de Joaquim ficou mais baixa, carregada de raiva contida. Ela estava chorando, tentando se afastar, e ele a segurava com força. Amélia sentiu o estômago se revirar. Eu perdi o controle. Joaquim continuou. Totalmente. Quando me dei conta, o homem estava no chão, ensanguentado, inconsciente. Se outras pessoas não tivessem me segurado, eu o teria matado. Meu Deus, Amélia murmurou. O homem era casado, tinha família, posição na sociedade. Eu era apenas um trabalhador rural, defendendo uma criança. Você pode imaginar como foi a investigação. O sarcasmo na voz de Joaquim era amargo. No final ele decidiu não processar porque sabia que se o caso fosse a julgamento, todo mundo ficaria sabendo o que ele tentou fazer com Ana. Mas o estrago estava feito. Todo mundo sabia que eu era violento, perigoso. Amélia se sentou na cadeira ao lado dele, processando a informação. Por que você não me contou isso antes? Porque queria que você me conhecesse primeiro. Queria que visse quem eu realmente sou antes de ouvir os rótulos que os outros colocaram em mim. Ele a olhou com uma tristeza que a partiu ao meio. E porque sabia que quando soubesse você me veria de forma diferente. Joaquim, está vendo? Já está olhando para mim de outro jeito. Ele se levantou, caminhando até a grade da varanda. Eu entendo, Amélia. Entendo se você quiser que eu suma da sua vida. Já causei problemas suficientes. Amélia ficou ali sentada, observando-o. Era verdade que a revelação a havia chocado, mas não pelos motivos que ele imaginava. O que a chocava era imaginar o que Ana havia passado e a coragem de Joaquim em protegê-la. O que a chocava era perceber que, mesmo sabendo que seria julgado, condenado, ele não hesitara em fazer o que achava certo. Joaquim, ela disse levantando-se e caminhando até ele. Olhe para mim. Ele se virou relutantemente. Você fez o que qualquer pessoa decente faria. Protegeu uma criança. Ela tocou o rosto dele suavemente. Isso não faz de você um homem violento. Faz de você um homem honrado. Os olhos de Joaquim se encheram de uma esperança cautelosa. Mesmo depois de saber que posso custar seu emprego, sua reputação, minha reputação? Amélia riu, mas não havia humor no som. Joaquim, fui abandonada pelo meu marido como um móvel velho. Vim parar num distrito rural onde sou tolerada, mas não aceita. Que reputação é essa que deveria estar protegendo? Seu trabalho, então. Sua independência. Meu trabalho. Ela fez uma pausa pensando. Você sabe o que aprendi nestes últimos dias? Que passei 3 anos vivendo uma vida que não era minha. Sendo quem achava que devia ser, não quem realmente sou. E quem você realmente é? Amélia sorriu pela primeira vez desde a manhã. Sou uma mulher que se apaixonou por um homem bom, honrado, que protege quem ama mesmo quando isso lhe custa caro. Ela segurou as mãos dele. Sou uma mulher que está disposta a lutar pelo que quer. E o que você quer? Você. Ela respondeu sem hesitar. Quero você. Quero Ana. Quero que fiquemos juntos e enfrentemos o que vier. Joaquim a puxou para seus braços, beijando-a com uma intensidade desesperada. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Tem certeza?
Porque vai ser difícil. Vão falar de nós, vão tentar nos separar. Tenho certeza, ela disse com firmeza. Mas primeiro, precisamos resolver a questão das terras. Não podemos construir nada se você for obrigado a ir embora. Amélia, eu não tenho como... Eu tenho dinheiro. Ela o interrompeu. Não muito, mas talvez seja suficiente para fazer uma proposta ao coronel. Não, Joaquim disse imediatamente. Não vou deixar você gastar suas economias por minha causa. Não é por sua causa, ela retrucou. É por nossa causa, por Ana, por nosso futuro. E se não der certo? E se ele não aceitar? Você vai ter perdido tudo. Joaquim, ela segurou o rosto dele entre as mãos. Já perdi tudo uma vez. Sei como é. E sei que prefiro perder apostando no amor do que perder por covardia. Naquela noite, eles elaboraram um plano. Amélia faria uma proposta formal ao coronel Augusto para comprar a porção de terra onde Joaquim trabalhava. Não seria fácil. Ele provavelmente ficaria furioso ao descobrir que ela estava financiando aquilo. Mas era a única chance que tinham. Na manhã seguinte, quando Amélia se dirigiu à fazenda do coronel, sabia que estava jogando tudo numa única cartada. Sua carreira, seu futuro, sua felicidade. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava vivendo de verdade, fazendo escolhas que importavam. O que ela não sabia era que outras forças já estavam em movimento e que a visita dela aquela manhã desencadearia uma série de eventos que testaria o amor de ambos até o limite. Quando tocou a campainha da casa grande, ouviu passos pesados se aproximando. A porta se abriu, revelando não o coronel, mas um homem que a fez sentir como se o mundo tivesse parado de girar. Era Roberto, seu ex-marido, sorrindo com aquele sorriso falso que ela conhecia tão bem. "Oi, Amélia", disse ele casualmente, como se tivessem se visto na semana anterior. "Que surpresa boa encontrar você aqui." E foi então que ela percebeu que havia caído numa armadilha muito mais elaborada do que imaginava. Por um momento que pareceu eterno, Amélia ficou paralisada na porta da casa grande, olhando para o rosto de Roberto como se estivesse vendo um fantasma. Ele não havia mudado muito nos 3 anos desde que a deixara. Ainda tinha aquele ar de superioridade que tanto a irritava, o terno sempre impecável, o cabelo engomado e o sorriso calculado. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma malícia que ela não lembrava de ter visto antes. "Roberto", ela conseguiu dizer finalmente, a voz saindo mais fraca do que gostaria. "O que você está fazendo aqui?" "Negócios, querida", ele respondeu, e a familiaridade forçada no tom a fez-se arrepiar. "O coronel Augusto é um cliente muito importante do escritório. Estou aqui para finalizar alguns contratos." Foi então que o coronel apareceu atrás de Roberto, um homem corpulento de 60 e poucos anos, com bigode grisalho e ar de quem estava acostumado a ter suas ordens obedecidas sem questionamentos. "Professora Amélia", disse ele, e havia uma frieza em sua voz que não existia nas poucas vezes em que haviam se encontrado antes. "Que surpresa! Dr. Roberto me disse que vocês eram casados." "Eram", Amélia corrigiu rapidamente. "Fomos casados. Agora somos divorciados." "Ah, sim, divorciados", o coronel repetiu como se a palavra deixasse um gosto amargo em sua boca. "Que pena. O Dr. Roberto me contou coisas muito interessantes sobre você." O estômago de Amélia se contraiu. "Que tipo de coisas?" Entre, o coronel disse, abrindo caminho. "Vamos conversar civilizadamente." Amélia hesitou, todos os seus instintos gritando para que fugisse dali, mas sabia que se recuasse agora, perderia qualquer chance de salvar a terra de Joaquim. Com o coração batendo descompassado, ela entrou na casa grande. A sala principal era opulenta, cheia de móveis de madeira maciça, tapetes persas e troféus de caça nas paredes. Roberto se serviu de um uísque como se estivesse em casa, enquanto o coronel se acomodou numa poltrona de couro, gesticulando para que Amélia se sentasse no sofá à sua frente. Então, o coronel começou. "Roberto me contou que você desenvolveu, digamos, hábitos questionáveis, desde que se mudou para cá." "Não sei do que o senhor está falando", Amélia respondeu, tentando manter a voz firme. "Não precisa fingir conosco, querida." Roberto interveio, sentando-se ao lado dela no sofá, perto demais para seu conforto. "Todos sabem sobre você e o índio." A maneira desdenhosa como ele pronunciou índio fez a raiva ferver dentro de Amélia. "Joaquim não é..."
Joaquim, Roberto repetiu com um sorriso cruel. Que nome exótico. Diga-me, Amélia, foi difícil se rebaixar tanto? Digo, eu sei que você nunca foi lá essas coisas na cama, mas dormir com um selvagem deve ter sido uma experiência interessante. Cale a boca, Amélia disse entre dentes, levantando-se bruscamente. Calma, calma, o coronel interveio, claramente divertido com a situação. Vamos manter a civilidade. Roberto, conte para ela sobre nossa proposta. Roberto se levantou também, caminhando até a janela que dava vista para a planície infinita. Veja só, Amélia, quando soube que você estava aqui, fiquei preocupado. Afinal, fomos casados por 8 anos. Tenho uma certa responsabilidade sobre você. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre mim, ela retrucou. Talvez não legalmente, ele concordou, virando-se para encará-la. Mas moralmente, bem, é constrangedor ter uma ex-esposa se comportando como uma mulher da vida. Como ousa? Então, Roberto continuou, ignorando sua indignação. Propus uma solução que beneficia a todos. O coronel aqui concorda em não prosseguir com seu plano de demitir você da escola. E eu me ofereço para levá-la de volta a Campo Grande, onde você pode recomeçar com dignidade. Amélia o encarou, incrédula. Você acha que eu voltaria para você depois de tudo? Não para mim. Roberto riu. Por favor, Amélia, não seja ridícula. Estou noivo de uma mulher muito mais jovem e adequada. Mas posso arranjar um trabalho decente para você na capital. Talvez numa escola particular onde ninguém conhece seu passado recente. E em troca você para com essa palhaçada de namoro com o trabalhador rural e sai da vida dele para sempre. Simples assim. A sala ficou em silêncio por vários segundos. Amélia olhou de Roberto para o coronel, finalmente entendendo a armadilha em que havia caído. Não era coincidência Roberto estar ali. Tudo havia sido planejado. Foi você, ela disse lentamente, as peças se encaixando na sua mente. Você orquestrou tudo isso. A carta das famílias, a ameaça de demissão, a venda das terras. Roberto sorriu, claramente satisfeito por ela ter descoberto. Demorou para entender, mas chegou lá. Sim, quando soube através de alguns contatos que minha ex-esposa estava se envolvendo com um mestiço em Bonança, achei que devia intervir. Imagine o constrangimento para minha família, para meus negócios. Você, filho da Amélia, o coronel a interrompeu, a voz cortante. Sugiro que aceite a proposta. É generosa considerando as circunstâncias. E se eu não aceitar? Então você será demitida amanhã mesmo. Roberto respondeu friamente. E eu me certificarei de que nunca mais consegue emprego em escola alguma no estado. Além disso, o coronel aqui tem alguns planos para o seu namoradinho. Que tipo de planos? Bem, o coronel se levantou, caminhando até uma escrivaninha onde pegou uma pasta. Acontece que recebemos denúncias de que Joaquim Tuchá tem estado caçando ilegalmente em nossas terras. Ontem mesmo, meus capatazes encontraram evidências. Pegadas, restos de fogueira, carcaças de animais. Isso é mentira, Amélia disse. Mas sua voz saiu menos convincente do que gostaria. É mesmo? Bem, a polícia não vai achar que é mentira quando encontrar um rifle escondido na casa dele. Um rifle que, coincidentemente, foi usado num crime há alguns anos em Cuiabá. A ameaça era clara, e Amélia sentiu o terror gelado se espalhando pelo seu peito. Eles estavam dispostos a incriminar Joaquim com evidências falsas, se ela não cooperasse. Vocês são monstros, ela sussurrou. Somos homens práticos, o coronel corrigiu. E estamos oferecendo uma saída honrosa para todos. Você volta para a cidade, recomeça sua vida, e o índio continua livre para trabalhar em outro lugar. E se eu disser não? Então seu namoradinho vai para a cadeia, Ana fica órfã de novo, e você fica desempregada e com uma reputação destruída. Roberto enumerou casualmente. Não parece uma boa troca. Amélia se sentou novamente, sentindo o peso da situação. Haviam preparado uma armadilha perfeita, usando seu amor por Joaquim contra ela mesma. Se tentasse lutar, destruiriam tanto a ele quanto a ela. Preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Claro, Roberto sorriu. Tem até amanhã de manhã. Meu carro passa na sua casa às 8 horas. Se estiver pronta para vir comigo, ótimo. Se não, ele deu de ombros significativamente.
Amélia saiu da casa grande num estado de choque total. A caminhada de volta para o distrito pareceu durar horas, sua mente girando em círculos, tentando encontrar uma saída que não existia. Como podia ter sido tão ingênua? Como não havia percebido que tudo estava acontecendo rápido demais, organizado demais? Quando chegou em casa, encontrou Joaquim esperando por ela na varanda, Ana brincando no quintal com uma boneca de palha. A normalidade da cena a fez querer chorar. Como foi? Joaquim perguntou assim que a viu, mas o sorriso morreu em seus lábios quando percebeu a expressão dela. Amélia, o que aconteceu? Ela contou tudo, sobre Roberto, sobre o plano, sobre as ameaças. Joaquim ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sombrio a cada palavra. Filhos da mãe, ele murmurou quando ela terminou. Então era tudo armação desde o início. Joaquim, eles vão plantar evidências falsas na sua casa. Vão te incriminar por caça ilegal, talvez por outros crimes. Deixa eles tentarem, ele disse. Mas Amélia podia ver a preocupação em seus olhos. Não. Ela segurou as mãos dele. Você tem Ana para pensar. Se for preso, o que vai acontecer com ela? E você acha que vou deixar eles te chantagearem? Talvez seja a única saída. Não, Joaquim disse com firmeza. Não vou deixar você sacrificar sua felicidade por mim. Não de novo. Joaquim. Amélia, escute. Se você voltar para Campo Grande por minha causa, eu nunca vou me perdoar. E você também não. Vamos encontrar outro jeito. Naquela noite, eles ficaram acordados até tarde, tentando elaborar um plano. Mas não importava por que ângulo olhassem a situação, parecia impossível. Roberto e o coronel tinham todos os trunfos na mão. Foi Ana quem, inadvertidamente, lhes deu a resposta. Na manhã seguinte, quando estava ajudando Amélia a preparar o café, a menina mencionou casualmente. Tia Amélia, ontem eu vi o homem da cidade escondendo alguma coisa no nosso quintal. Amélia e Joaquim trocaram olhares. Que homem, querida? Amélia perguntou, tentando manter a voz calma. Aquele de terno. Ele chegou num carro preto quando o tio Joaquim foi levar os bois para o pasto. Desenterrou alguma coisa perto da mangueira e enterrou de novo. O rifle. Roberto havia plantado as evidências na noite anterior, preparando tudo para a emboscada. Ana, Joaquim se ajoelhou na frente da sobrinha. Você tem certeza do que viu? Tenho sim. Inclusive achei estranho porque ele olhava para todos os lados, como se estivesse fazendo coisa errada. Uma ideia começou a se formar na mente de Amélia. Era arriscada, talvez impossível, mas era a única chance que tinham. Joaquim, ela disse, e se conseguíssemos provar que Roberto plantou as evidências? Se tivéssemos uma confissão? Como? Deixa comigo, ela disse, uma determinação férrea tomando conta dela. Mas preciso que você confie em mim, não importa o que aconteça. Amélia, não vou deixar você se colocar em perigo. Joaquim. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Você disse que não era o tipo de homem que desiste fácil. Bem, eu também não sou o tipo de mulher que desiste fácil. Não quando se trata de proteger quem amo. Às 8h em ponto, Roberto parou em frente à casa de Amélia com o carro preto. Ela estava esperando na varanda, uma mala pequena ao lado. Decisão sábia, ele disse quando ela se aproximou do carro. Sabia que você acabaria vendo a razão. Antes de ir, ela disse, quero que você saiba que descobri sobre o rifle. Roberto franziu o rosto. Que rifle? O que você plantou no quintal do Joaquim ontem à noite? Ana te viu. Por uma fração de segundo, Roberto pareceu genuinamente surpreso, mas rapidamente se recompôs. Não sei do que você está falando. Claro que sabe, assim como sabe que toda essa história de caça ilegal é mentira. Amélia, entre no carro. Não temos tempo para suas fantasias. Não são fantasias, Roberto. E não vou embora até você admitir o que fez. Está bem, ele disse, a máscara de civilidade finalmente caindo. Sim, eu plantei o rifle. Sim, inventei a história da caça ilegal. E daí? Não pode provar nada. Não posso? Foi então que Amélia mostrou o pequeno gravador que havia escondido na manga da blusa. O botão de gravação claramente visível. Sua cadela? Ela completou. Pode até ser, mas sou uma cadela que acabou de gravar sua confissão. Roberto tentou pegar o gravador, mas Amélia foi mais rápida.
correndo em direção à casa onde Joaquim estava esperando. Mas Roberto era mais forte e conseguiu alcançá-la, segurando seu braço com força suficiente para machucá-la. "Me dê essa porra do gravador!" ele gritou, toda a fachada de civilidade desaparecendo. "Tire as mãos de cima dela!" A voz de Joaquim era baixa, perigosa, carregada de uma fúria controlada que fez Roberto se arrepiar. Ele estava parado a poucos metros deles, e Amélia podia ver que ele estava fazendo um esforço imenso para se controlar. "Ah, o namoradinho chegou", Roberto disse, mas sua voz trêmula revelava que estava com medo. "Que romântico", disse para tirar as mãos de cima dela. Joaquim repetiu, dando um passo à frente. Roberto soltou Amélia bruscamente, mas tentou arrancar o gravador das mãos dela. Foi aí que Joaquim perdeu o controle. Em 3 passos largos, ele estava sobre Roberto. Não foi violência cega como o da vez anterior. Foi precisão cirúrgica. Um soco certeiro no estômago que deixou Roberto sem ar, seguido de uma chave de braço que o imobilizou completamente. "A dama perguntou se você plantou evidências na minha propriedade", Joaquim disse calmamente, torcendo o braço de Roberto apenas o suficiente para causar dor. Acho que não ouviu a resposta. "Sim", Roberto gritou. "Sim, eu plantei. Agora me solta." "E a história da caça ilegal?" "É mentira, tudo mentira." "Me solta, por favor." Joaquim o soltou com um empurrão que fez Roberto cair no chão. "Agora suma da minha vista antes que eu esqueça que Ana está assistindo." Roberto se levantou cambaleando, olhando com ódio para os dois. "Vocês acham que ganharam, mas não ganharam nada. Ainda vou destruir vocês dois." "Não." Uma nova voz interveio. "Acho que não vai." Todos se viraram para ver Dona Mercedes caminhando em direção a eles, acompanhada de 2 policiais e o Coronel Augusto. Mas o coronel não parecia nem um pouco contente. "Professora Amélia", Dona Mercedes disse, "quando recebemos sua ligação esta manhã e ouvimos a gravação que você nos enviou, decidimos que era hora de uma investigação mais profunda." "Que gravação?" Roberto perguntou confuso. "A gravação da conversa de ontem na casa do coronel", Amélia explicou. "Eu não estava apenas tomando notas mentais. Meu celular esteve gravando o tempo todo." O rosto de Roberto empalideceu. "Doutor Roberto", um dos policiais se aproximou. "O senhor está preso por conspiração, chantagem, invasão de propriedade e falsificação de evidências." Enquanto Roberto era algemado e levado para a viatura, o coronel se aproximou de Amélia e Joaquim. Parecia ter envelhecido 10 anos de uma hora para outra. "Professora", ele disse, a voz pesada de constrangimento, "peço desculpas. Quando o Dr. Roberto me procurou com aquela história, Bem, deixei meus preconceitos falarem mais alto que o bom senso." "E as terras?" Joaquim perguntou. "As terras?" O coronel hesitou. "Bem, descobri hoje de manhã que a empresa de soja na verdade era uma fachada para um dos negócios sujos do Roberto. Com ele preso, o negócio obviamente não vai mais acontecer." "Então Joaquim pode ficar?" Amélia perguntou. "Pode ficar. E mais que isso." O coronel tirou um envelope do bolso. "Estou oferecendo a venda da propriedade por um preço justo. Joaquim, seu avô e seu pai trabalharam essa terra por décadas. É justo que ela seja sua." 3 meses depois, Amélia estava na varanda da casa que agora era oficialmente deles, observando Joaquim e Ana brincarem no quintal. O casamento havia sido simples, celebrado na igreja do distrito com toda a comunidade presente. Dona Mercedes, numa reviravolta surpreendente, havia até oferecido uma transferência para que Amélia pudesse trabalhar numa escola melhor em Aquidauana, mas ela havia recusado. Bonança era seu lar agora. "Em que está pensando?" Joaquim perguntou, sentando-se ao lado dela na varanda. "Em como tudo mudou", ela respondeu, aninhando-se contra ele. "Há 6 meses eu estava completamente perdida. Agora sei exatamente quem sou e onde quero estar." "E onde é isso?" Amélia sorriu, colocando a mão sobre a barriga que começava a mostrar os primeiros sinais de uma nova vida crescendo dentro dela. O milagre que os médicos diziam ser impossível, mas que o amor havia tornado real. "Aqui", ela disse simplesmente. "Com você. Com Ana. Com nossa família. Aqui, onde finalmente aprendi que o amor verdadeiro não é aquele que nos deixa seguros e confortáveis."
É aquele que nos faz valentes o suficiente para lutar por ele. Joaquim beijou o topo de sua cabeça, e no silêncio da tarde pantaneira, embalados pelo som dos pássaros e do vento nas árvores, eles souberam que haviam encontrado algo que nenhuma força externa poderia destruir. Um amor que havia sido testado pelo fogo e havia saído mais forte do outro lado. E quando Ana correu para eles gritando: "Mamãe Amélia, olha o que achei!", mostrando uma flor selvagem que havia colhido no campo, Amélia soube que sua vida estava finalmente completa. O deserto havia se transformado em jardim, e ela nunca mais seria a mesma.